Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Kalel e esse é mais um dia do nosso programa de leitura bíblica. Hoje nós vamos ler do capítulo 89 a 91 e estamos no nosso dia 178. Por isso te convido a sentar aqui comigo, pegar o seu chá, sua água, o seu café e bora para a nossa leitura de hoje. Capítulo 89. Louvor ao Todo-Poderoso. Poesia de Etan. O Senhor Deus, eu sempre cantarei a respeito do teu amor e anunciarei a tua fidelidade a todas as gerações. Sei que o teu amor dura para sempre e que a tua fidelidade é tão firme como o céu. Tu disseste, eu escolhi o meu servo Davi e fiz uma aliança com ele, e lhe prometi isso. Um dos seus descendentes sempre reinará. Eu farei com que ele sempre seja rei depois de você. Ó Senhor, os céus cantam as maravilhas que fazes, e reunidos os anjos cantam a tua fidelidade. Não há no céu ninguém como tu, ó Senhor. Entre os seres celestiais não há ninguém igual a ti. Tu és respeitado na assembleia deles e és temido por todos os que estão ao teu redor. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, não há ninguém que tenha tanto poder como tu. Em todas as coisas tu és fiel, ó Senhor. Tu dominas o mar poderoso, e tu acalmas as ondas furiosas, esmagaste o monstro Raabe e o mataste. Com a tua grande força derrotaste os teus inimigos. O céu é teu e a terra é tua. Tu criaste o mundo e tudo que nele existe. Tu fizeste o norte e o sul, os montes Tabor e Hermon te louvam com alegria. Como és poderoso, como é grande a tua força. A honestidade e a justiça são ambas as bases do teu reinado. Tu és fiel e amoroso em tudo que fazes. Feliz o povo que te adora com canções e que vive na luz da tua presença. Por causa de ti, eles se alegram o dia todo e te louvam porque és bondoso. Tu, ó Deus, é o nosso poder glorioso. Por tua bondade nos fazes vencer, pois escolheste o nosso protetor. Foste tu, Senhor, o santo Deus de Israel, que nos deste o nosso rei. Há muito tempo, numa visão, tu disseste aos teus servos fiéis: eu ajudei um soldado famoso, dei autoridade a um homem que escolhi do meio do meu povo. Escolhi o meu servo Davi para ser rei, ungindo com azeite sagrado. A minha força estará sempre com ele, o meu poder o tornará forte. Os seus inimigos nunca o vencerão, os maus não o derrotarão. Eu acabarei com os seus inimigos e matarei todos os que o odeiam. Sempre serei fiel a Davi, eu o amarei, e por causa do meu poder ele sempre vencerá. Estenderei o seu reinado desde o mar Mediterrâneo até o rio Eufrates. Então ele me dirá: Tu és o meu pai e o meu Deus, tu és a rocha que me salva. Eu lhe darei os direitos de filho mais velho, farei com que ele seja o maior dentre todos os reis do mundo. Eu sempre o amarei e a minha aliança com ele ficará firme. Depois dele, os seus descendentes sempre serão reis e reinarão enquanto o céu existir. Mas se os seus descendentes desobedecerem a minha lei, se não viverem de acordo com os meus mandamentos, se desprezarem as minhas ordens e não guardarem os meus mandamentos, então os castigarei pelos seus pecados e os farei sofrer por causa dos seus erros. Porém, não deixarei de amar a Davi, mas cumprirei a promessa que lhe fiz. Não quebrarei a aliança que fiz com ele, nem deixarei de cumprir nenhuma das minhas promessas. De uma vez por todas jurei pelo meu santo nome que nunca mentiria a Davi. Ele sempre será descendente e quanto o sol brilhar, eu protegerei o seu reinado. Esse reinado durará como a lua, aquela fiel testemunha que está no céu. Mas agora, ó Deus, tu estás irado com o rei que escolheste. Tu o abandonaste e o rejeitaste. Quebraste a aliança que fizeste com teu servo e jogaste sua coroa no chão. Derrubaste as muralhas da sua cidade e arrastaste as suas fortalezas. Os que passam roubam tudo que ele tem, e os seus vizinhos zombam dele. Deste a vitória aos seus inimigos e fizeste com que eles ficassem felizes. Tu tornaste inúteis as armas do rei e deixaste que ele fosse derrotado na batalha. Tiraste a sua autoridade de rei e derrubaste o teu trono. Tu fizeste com que ele envelhecesse antes do tempo e cobriste de humilhação. Até quando te esconderás, ó Senhor Deus? Será para sempre? Até quando a tua ira queimará como fogo? Lembra como é curta a minha vida. Lembra que todas as pessoas que criaste vão morrer um dia. Quem pode continuar vivo e nunca morrer? Quem pode escapar da sepultura? Ó Senhor, onde estão as antigas provas do teu amor? Onde estão os juramentos que fizeste a Davi? Lembra que eu, teu servo, estou sendo insultado e suporto todas as ofensas dos pagãos. Ó Senhor, como os teus inimigos falam mal do rei que escolheste. Aonde ele vai, eles o insultam. Louvemos o Senhor Deus para sempre. Amém. Amém. Quarto livro, Salmos 90. Deus e os seres humanos. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio. Antes de formartes os montes e de começares a criar a terra e o universo, tu és Deus eternamente, no passado, no presente e no futuro. Tu dizes aos seres humanos que voltem a ser como eram.
Tu fazes com que novamente virem pó. Diante de ti, 1000 anos são como um dia, e como o dia de ontem que já passou. São como uma hora noturna que passa depressa. Tu acaba com a vida das pessoas, elas não duram mais do que um sonho. São como a erva que brota de manhã, que cresce, abre em flor e de tarde seca e morre. Nós somos destruídos pela tua ira, e o teu furor nos deixa apavorados. Tu pões as nossas maldades diante de ti, e com a tua luz examina os nossos pecados secretos. De repente, os nossos dias são cortados pela tua ira. A nossa vida termina como um sopro. Só vivemos uns 70 anos e os mais fortes chegam aos 80. Mas esses anos só trazem canseira e aflição. A vida passa longe e nós desaparecemos. Quem já sentiu o grande poder da tua ira, quem conhece o medo que o teu furor produz, faz com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida para que tenhamos um coração sábio. Olha de novo para nós, ó Senhor Deus, até quando vai durar a tua ira? Tem compaixão dos teus servos, alimenta-os de manhã com o teu amor, até ficarem satisfeitos, para que cantemos e nos alegremos a vida inteira. Dá-nos agora muita felicidade, assim como nos deste muita tristeza no passado, naqueles anos em que tivemos aflições. Que os teus servos vejam grandes coisas que fazes, e que os nossos descendentes vejam o teu grande e glorioso poder. Derrama sobre nós as tuas bênçãos, ó Senhor nosso Deus. Dá-nos sucesso em tudo que fizermos. Sim, dá-nos sucesso em tudo. Salmos 91. Deus, o nosso protetor. A pessoa que procura segurança no Altíssimo e se abriga na sombra do Onipotente Todo-Poderoso pode dizer a ele: Ó Senhor Deus, tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus e eu confio em ti. Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas asas e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Você não terá medo dos perigos da noite, nem de assaltos durante o dia. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Você olhará e verá como os maus são castigados. Você fez do Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Por isso, nenhum desastre lhe acontecerá e a violência não chegará perto da sua casa. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for. Eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Com os pés você esmagará leões e cobras, leões ferozes e serpentes venenosas. Deus diz: salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Quando eles me chamarem, eu responderei. Estarei com eles nas horas de aflições. Eu os livrarei e farei com que sejam respeitados. Como recompensa, lhes darei vida longa e lhe mostrarei que eu sou o Senhor. E aqui nós acabamos a leitura do nosso texto. Mas eu gostaria de chamar a nossa atenção para Salmos 89, 20 ao 22. Vai estar escrito o seguinte: Escolhi o meu servo Davi para ser rei, ungindo com azeite sagrado. A minha força estará sempre com ele e o meu poder o tornará forte. Os seus inimigos nunca o vencerão, os maus não o derrotarão. Aqui a gente pode ver uma coisa interessante, que é a menção da unção, é a menção do azeite sagrado. E isso é uma coisa que é muito comum hoje. E também era muito comum no Antigo Testamento. Mas será que a gente está vendo unção e ser separado para Deus da forma como Deus quer que nós vejamos e que nós sejamos de fato separados para Ele? Basicamente, esse ato era geralmente realizado como uma cerimônia pública, reconhecendo a separação de uma pessoa para um determinado tipo de cargo ou função específica para ser realizada. E nessa pessoa era passado o azeite como um ato simbólico para que isso viesse a acontecer. No Antigo Testamento, nós vemos que esse tipo de coisa acontecia especialmente para 3 categorias diferentes de pessoas. Para os reis, como é citado aqui no Salmo, para Davi, a gente vai ter também para os sacerdotes e a gente também vai ter isso para os profetas. Espiritualmente, o significado que representa esse ato é o fato da pessoa ser retirada do que é comum, do que é ordinário e até mesmo carnal, para ser destinada para Deus, para ser colocada para realizar as obras de Deus e para ser usada por Deus. No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele não habitava como habita hoje nas pessoas, mas quando elas eram separadas por Deus, quando elas eram ungidas, o Espírito pairava sobre elas, o Espírito influenciava elas, o Espírito guiava elas. A partir desse lugar de reconhecimento e de unção, para que eles pudessem, de uma forma cabal, cumprirem com o seu propósito que Deus tinha dado. A bem da verdade é que nós, no meio evangélico, achamos que isso acontece de uma forma até mesmo mística nos nossos dias. Que é simplesmente eu pegar
um óleo tacar em cima de alguma coisa que agora existe uma proteção especial divina. Tem lá o código de série da seguradora do cordeiro que não pode acontecer nada. E se acontecer alguma coisa, ele cobre. Mas a bem a verdade é que o rito pelo rito não tem poder nenhum. O verdadeiro significado de unção é entender o propósito dela. Aquele que é ungido, na verdade, ele primeiro precisa entender o porquê que foi ungido para realmente viver como ungido. O propósito de Deus mandava ungir as pessoas ou as coisas para separar, para selar, para preparar, para tornar adequado para um uso especial, para o uso dele, o uso de Deus. E ele não dividia esse uso com mais ninguém. Ou seja, não existia uma coisa que era meia sagrada, que ela usada, ela era ungida e ela era usada no meio comum durante a semana e no final de semana era usada no culto. A partir do momento que aquela pessoa ou coisa era ungida, ela era separada da sua vida cotidiana e normal para que fosse 24 horas por dia usada para Deus, para aquela definição, para aquele cargo, para aquele tipo de posto. E temos hoje casos de pessoas que são pessoas até religiosas, pessoas até que se dizem evangélicas, pessoas que se dizem ungidas por Deus, mas que não compreenderam o propósito de realmente ser ungido ou ungir alguma coisa. A gente tem exemplo de traficantes que ungem as suas armas pedindo proteção para Deus, mas a bem da verdade é que isso não passa de uma macumba gospel. Mas do outro lado, nós também temos outras coisas. O mesmo vale para quando compramos um carro e ungimos ele. E no mesmo carro que você trabalha e leva sua família, você leva sua amante, você também usa para receber propina. O que nós precisamos entender é que todo filho de Deus, ao ser comprado pelo sangue de Jesus, é automaticamente ungido e separado para ele. Êxodo 28:36 vai falar o seguinte: farás também uma lâmina de ouro puro e nela gravarás a maneira de gravuras de sinetes. Santidade ao Senhor. O sacerdote, que era uma figura muito lembrada em relação à unção e ser ungido, deveria usar isso na sua cabeça, na sua testa. Uma diadema, como se fosse nas nossas palavras de hoje, propriedade de Deus. Mas aí é que mora o perigo. O que valida ser propriedade de Deus não é o que está escrito, não é o que foi passado no cartório, é o que foi feito com a prática e o cotidiano daquilo. Em Levíticos 10, do 1 ao 3, Nabade e Abiú, eles morrem diante da presença do Senhor, justamente porque eles tinham esse nome, essa unção, mas eles não viviam essa unção. Versículo 1: Nabade e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário e puseram nela fogo, e sobre esse incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não estava ordenado. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés e Arão: Isso é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se achegam a mim, e serei glorificado diante do povo. Porém, Arão se calou. Você pode perceber que isso é um episódio extremamente polêmico? Você já imaginou que o filho do pastor fosse pregar e na hora que ele pegasse o microfone e abrisse a boca, ele morresse? Isso é algo que deveria nos ensinar alguma coisa. Que não adianta só a gente ter nome, não adianta só a gente ter a plaquinha, não adianta só a gente ter os milhares de seguidores num perfil dizendo gospel. Essas coisas e essas pessoas sinalizam para nós aquilo que a gente precisa aprender a respeito de unção. Elas foram ungidas, mas elas também foram mortas pelo mesmo Deus que ungiu elas, porque elas faltavam com reverência e com santidade diante de Deus. Será que nós estamos vivendo hoje como Nabade e Abiú, andando por aí com as nossas vestes sacerdotais, pagando de ungidos, mas bem da verdade é que se a gente aparecesse diante de Deus, a gente ia ser completamente queimado, como eles foram? A verdade é que para verdadeiramente nós sermos ungidos, separados e santos, a receita sempre foi a mesma. Efésios 5:26, para santificar, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Paulo está falando a respeito de como a noiva de Deus é santificada. Pela palavra. A palavra nos separa, a palavra nos prepara, a palavra nos unge espiritualmente para sermos de Deus. Não de uma forma exterior, mas de coração. A nossa unção e santidade é diretamente proporcional ao quanto da palavra foi anexada ao nosso coração, ao nosso interior. Por quanto da palavra nós fomos lavados.
Jesus vai falar para os fariseus, de que adianta você só lavar o exterior? Lava o interior, que tanto o exterior quanto o interior vai ser lavado, vai ser separado, vai ser ungido. Do que adianta você derramar sobre as suas vestes todos os dias antes de sair de casa o óleo da unção, mas você não viveu uma vida que verdadeiramente conhece Deus, que verdadeiramente faz a vontade de Deus, que verdadeiramente olha para aquilo que Deus pede e se sacrifica para que isso que Ele pede seja feito. Isso é a verdadeira unção. É ser separado de todas as demais coisas para que você possa ser exclusivo de Deus. E a minha oração é exatamente essa, que nós, como noivo e como corpo de Cristo, aprendamos quem é o nosso Senhor, aprendamos a quem nós devemos nos separar e de quem nós devemos nos separar também. Que Deus possa nos abençoar, que Deus te abençoe, me abençoe, e que nós possamos continuar aqui aprendendo a respeito da palavra dele, ser separados e santificados e ungidos para cada dia mais sermos dele. Deus te abençoe e até amanhã.